Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias e hoje temos entrevista. Nós vamos falar sobre a lei número 10.282/2019 e estamos aqui com Rogério Farina, secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico aqui de Nova Prata. Uma boa tarde, Rogério. Boa tarde, Beto. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Conecta Mais TV. É um prazer estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre essa lei que foi instituída agora no dia 12 de março. Certo. Essa lei fala sobre recuperação de dívidas dos moradores dos loteamentos residencial Morar Melhor, Basalto 5, Basalto 6 e outras providências. Rogério, de onde surgiu a ideia dessa lei? Bom, Beto, essa lei ela já estava no forno, vamos falar assim, desde o ano de 2018. Nós tivemos, quando assumimos a secretaria em 2017, verificamos toda a dívida ativa que possuía o município e vimos que a dívida ativa possuía um valor significativo. Certo. E esse valor, grande parte dele era representado pelas dívidas dos moradores desse programa habitacional, que ele foi criado em 2000, por volta de 2010. Esses moradores, na época, fizeram as suas construções, que são, para a população entender melhor, são o público do bairro Cidadela, e fizeram os seus financiamentos. Mas, por diversos motivos, muitos não conseguiram honrar com os seus compromissos e liquidar as suas dívidas. Então, foi se gerando uma dívida ativa num valor significativo, o que para o município não é interessante, pois não entra nada para os cofres públicos, e também para os moradores também não é interessante, pois eles não têm, estão inadimplentes com o município e agora com a instituição dos programas de proteção ao crédito estão sendo inclusos em Serasa, SPC, enfim, protesto. Então nós optamos, na época, conversamos com o prefeito, para que fizéssemos uma lei, para que pudéssemos parcelar com condições de que as pessoas pudessem liquidar suas dívidas. E ainda, como os juros e multas são muito altos, dando algumas isenções para que essas pessoas pudessem quitar seus compromissos. Então a ideia da lei surgiu nesse sentido, de beneficiar essa população mais carente do município, que é do bairro Cidadela, e também fazer com que se regularize e entre alguns valores para os cofres do município, que hoje não adianta deixar como está, que não estão entrando. Esses juros serão mais baixos, no caso. Então, a lei prevê 3 modalidades de desconto para quem fizer o reparcelamento ou a quitação da dívida. Se o contribuinte optar por fazer o pagamento à vista, ele tem 100% de isenção de entrada dos juros e da multa, porém ele terá que quitar todo o débito que ele tem com o município. Pra você ter uma ideia, hoje, os juros e multa representam o dobro do valor do capital. Então ele terá um desconto praticamente de 100% terá 100% dos juros da multa e terá metade do valor a pagar praticamente do que está na dívida ativa do município hoje. Ou então ele poderá fazer isso em até 60 parcelas. Para fazer em 60 parcelas, ele vai ter que dar 50% do valor de entrada e aí ele terá desconto de 70% nos juros e 70% na multa. Ou ainda ele tem uma terceira opção, que ele poderá parcelar isso em 72 parcelas. Dessa forma, ele não precisa de entrada, porém, ele terá um desconto de 40% nos juros e 40% na multa. Então, a grosso modo, calculando, hoje as pessoas estão lá com uma parcela, se fossem pagar uma parcela mensal na faixa de R$400 a R$500. Para a população do bairro que tem uma renda um pouco baixa, isso representa quase 50% do valor do salário mínimo, então muitos não têm condições de pagar. Nessa forma de reparcelamento, em 72 parcelas, a parcela vai ficar numa média de R$150 a R$200. Ficando nessa condição, ele consegue pagar, consegue honrar seu compromisso. Então esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas se tornem adimplentes e entrem recursos para os cofres do município. E fiquem sendo beneficiadas pela lei, né? E o que seriam essas dívidas não tributáveis junto a esses moradores? Então, esses moradores na época foram contemplados pelo programa habitacional. Esse programa habitacional, ele previa a construção de residências, ou seja, a pessoa adquiria o terreno já com a própria moradia.
né? Esse foi um programa criado, como eu falei, lá em 2010. Essas pessoas adquiriram esses terrenos com essas moradias e tinham que pagar um valor do terreno e da moradia, proporcional, lógico, em até 72 parcelas. O que ocorreu, como a gente comentou, é que muitos não conseguiram honrar com esse compromisso, por uma questão de desemprego, por uma questão de problemas familiares e tal, e então, na época, foram contemplados em torno de 166 moradores. Desses 166 moradores, 94 não conseguiram honrar com todo o parcelamento. Então, esse é o objetivo da lei, é fazer com que eles honrem com esse parcelamento. O que originou esse parcelamento realmente não foram as construções das moradias próprias. Certo. Tá? Esse é o objetivo, é fazer com que eles se tornem adimplentes, liquidem a sua operação para posteriormente serem realmente proprietários da sua residência. E eles são beneficiados também pelo desconto de juros e multas. Né? Isso mesmo, essa é a ideia da lei, é fazer com que eles... havendo esse desconto, eles consigam honrar com o seu compromisso, porque, como a gente comentou anteriormente, as parcelas hoje estão muito altas e as pessoas representam um valor muito significativo da renda deles e aí, consequentemente, eles não conseguem pagar esse parcelamento. Em relação ao... essa lei foi aprovada por todos os vereadores aqui de Nova Prata, é isso? Então, esse projeto de lei ele entrou na casa aqui da Câmara de Vereadores por volta de início de fevereiro, nas primeiras sessões da casa. Houveram algumas discussões, o projeto foi baixado por alguns vereadores para melhor análise, prestamos os esclarecimentos que foram necessários e, com a grata satisfação, todos os vereadores aprovaram, foi aprovado por unanimidade. E que incremento financeiro tem para os cofres públicos aqui para a Prefeitura de Nova Prata? Hoje esse valor ele representa em torno de R$1.300.000, o valor total, incluindo juros e multa. Né? Se nós considerarmos que metade desses devedores fizerem a liquidação sem os juros e multa, então nós estamos falando aí que haverá um desconto na ordem de R$300 a R$400.000. Num período de até 72 meses, que é o parcelamento total, nós acreditamos que entrem aí em torno de R$1 milhão nos cofres do município. Né? Se nós pegarmos 72, nós estamos falando em 6 anos. 6 anos a gente vai ter um incremento anual aí na faixa de R$150 a R$200.000. Mais algumas considerações em relação a essa lei aprovada? Então, Beto, a gente primeiramente agradece a oportunidade de estar falando sobre esse assunto e a gente quer convidar todos os moradores desse bairro, do bairro Cidadela, que são dos loteamentos Residencial Morar Melhor, Residencial Basalto 5 e loteamento Basalto 6, que compareçam até a Secretaria de Finanças a partir agora da próxima segunda-feira, para que façam a inovação da sua dívida e façam a liquidação. É uma oportunidade que todos têm e que não percam essa oportunidade. Lembrando que a lei ela é válida somente até 31 de julho. Então, todas as pessoas que optarem pelo benefício da lei deverão comparecer na Secretaria de Finanças até 31 de julho, porque após isso a lei se torna ineficaz. Nós estaremos, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, nos próximos dias, visitando todos os moradores do bairro, informando da lei e convidando eles para que venham fazer esse reparcelamento e assim consigam ter o benefício. Então, Rogério, obrigado pelas suas informações em relação a essa nova lei que está vigorando aqui em Nova Prata. Muito obrigado, Beto, muito obrigado a todos e, mais uma vez, convidamos a todos para que compareçam da Secretaria para usufruírem desse benefício que é em benefício de todos. Muito obrigado. Conecta Mais Notícias, diretamente aqui da Câmara de Vereadores de Nova Prata, falando sobre a nova lei número 10.282/2019, que fala sobre a recuperação de dívidas dos moradores dos loteamentos residencial Morar Melhor, Basalto 5, Basalto 6 e outras providências. E o Conecta Mais Notícias segue por aqui.